Na aula de hoje, eu vou te ensinar a utilizar uma ferramenta incrível, que são os diagramas lógicos. Essa ferramenta é um recurso visual que ajuda a gente a interpretar diversas questões dentro do raciocínio lógico proposicional. Eu me chamo Breno, sou professor de matemática e raciocínio lógico matemático, e o objetivo desse canal é te ajudar a realizar o seu sonho, beleza? Então, sem mais enrolação, bora praticar! Considere as seguintes premissas. Todo motociclista sabe andar de bicicleta. Jorge não sabe andar de bicicleta. Fernando sabe andar de bicicleta. Com base nessas premissas, pode-se concluir corretamente que, nesse problema de raciocínio lógico, a gente está trabalhando com proposições categóricas. Uma maneira muito eficiente da gente resolver esse tipo de problema é por meio de diagramas lógicos. Então, vamos representar o diagrama da primeira proposição aqui. Ó. Todo motociclista sabe andar de bicicleta. Então, todo motociclista, vou representar o conjunto dos motociclistas com a letra M, sabe andar de bicicleta. Eu vou ter um outro conjunto aqui, que é o conjunto das pessoas que sabem andar de bicicleta. Vou chamar esse conjunto aqui de B. Percebam que o conjunto dos motociclistas está totalmente inserido no conjunto das pessoas que sabem andar de bicicleta. Porque se ela é motociclista, ela sabe andar de bicicleta. Então, necessariamente, ela sabe andar de bicicleta. Jorge não sabe andar de bicicleta. Então, o Jorge, gente, ele está fora desse conjunto. É um elemento fora do conjunto das pessoas que sabem andar de bicicleta. E a terceira premissa é a seguinte: Fernando sabe andar de bicicleta. Então, a gente sabe que o Fernando está dentro do conjunto das pessoas que sabem andar de bicicleta. Só que existem dois lugares possíveis para a gente colocar o Fernando. O Fernando ele pode estar aqui dentro do conjunto das pessoas. Ele deve estar necessariamente dentro do conjunto das pessoas que sabem andar de bicicleta, mas ele pode não ser motociclista. Mas existe a possibilidade também do Fernando estar dentro do conjunto, né? Ele com certeza está dentro do conjunto das pessoas que sabem andar de bicicleta, mas que ele também seja motociclista. Então, tem dois lugares possíveis para acomodar o Fernando. Agora, vamos analisar as alternativas. Jorge não é motociclista. Verdadeiro. Por quê? Se o Jorge ele não sabe andar de bicicleta e todas as pessoas que são motociclistas, elas sabem andar de bicicleta, como o Jorge está fora desse conjunto, com certeza ele não é motociclista. Vamos ver porque as outras alternativas estão incorretas. Fernando não é motociclista? A gente não pode garantir isso. O Fernando ele pode ser ou não motociclista. Como a gente não consegue garantir, essa afirmação aqui ela é falsa. Fernando e Jorge são motociclistas. Mentira, o Jorge não é e o Fernando pode ser. Falso. Fernando e Jorge não são motociclistas. A gente também não pode afirmar isso. A gente pode, inclusive, garantir que isso é falso, porque o Fernando, ele sabe andar de bicicleta, né? Então, ele está dentro do conjunto das pessoas que sabem andar de bicicleta. Então, a D a gente também não pode garantir. Alternativa correta, letra A. Bora continuar. Admitindo como verdade que todo cientista é racional e que alguns cientistas são pessoas espontâneas, então é necessariamente verdade. De novo, a melhor maneira da gente enxergar a alternativa correta é desenhando aqui, representando esses conjuntos por meio de diagramas lógicos. Então, a questão fala para a gente que todo cientista é racional. Então, vou colocar aqui o conjunto dos cientistas. Então, todo cientista, ele é racional. Então, o conjunto dos cientistas está totalmente inserido dentro do conjunto das pessoas que são racionais. Beleza. A questão fala também que alguns cientistas são pessoas espontâneas. Quando ele fala que alguns cientistas são pessoas espontâneas, a gente tem que ter uma interseção
entre o conjunto das pessoas espontâneas com o conjunto que representa os cientistas. Então, a melhor maneira da gente representar essa interseção é dessa forma aqui, olha. Percebam que eu atendi as condições do enunciado, porque vão existir pessoas aqui, olha, que elas fazem parte tanto do conjunto dos cientistas, como do conjunto das pessoas que são espontâneas, beleza? Dessa forma, a gente já consegue analisar as alternativas. Letra A. Nenhuma pessoa espontânea é cientista. Falso. Está contradizendo, inclusive, enunciado. Alguns cientistas são pessoas espontâneas. Então, se alguns cientistas são pessoas espontâneas, alguma pessoa espontânea vai ser cientista. E aqui a questão fala que nenhuma pessoa espontânea é cientista. É falso. Todas as pessoas racionais são cientistas. Essa afirmação também é falsa, porque podem existir pessoas que são racionais aqui e que não são necessariamente cientistas. Essa afirmação também é falsa. Algumas pessoas racionais são espontâneas. Verdade, gente. Porque se todo cientista é racional e existem pessoas espontâneas que são cientistas, então algumas pessoas racionais são espontâneas, porque os cientistas são racionais. Beleza? Essa afirmativa aqui é a correta, essa é a questão correta. D. Todas as pessoas espontâneas são racionais. Falso também, não dá para garantir. Podem existir pessoas espontâneas que estão aqui fora, olha, nessa região aqui, que elas não são racionais, beleza? E o item D, E, fala assim, todas as pessoas espontâneas são cientistas. A gente também não consegue garantir isso. Tem pessoas espontâneas aqui, olha, que não são cientistas. Alternativa correta, portanto, letra C. Questão legal, né? Bora continuar. Considerando as premissas, alguns amigos são mentirosos e todos os mentirosos são chatos. É possível concluir corretamente que, de novo, vamos representar os conjuntos. O primeiro conjunto que eu vou trazer aqui é o conjunto dos amigos. Então, vou colocar aqui, conjunto dos amigos. Eu vou chamar esse conjunto aqui de A. Aí tem um conjunto dos mentirosos. Então, vou representar um segundo conjunto aqui, que é o conjunto dos mentirosos. Eu vou chamar esse conjunto aqui, olha, de M. Aqui o enunciado já falou para a gente, né, que alguns amigos são mentirosos. Então, existe uma interseção entre esses dois conjuntos aqui. Então, vão existir amigos aqui que eles são mentirosos. A outra proposição lógica fala o seguinte, todos os mentirosos são chatos. Então, toda pessoa que é mentirosa, ela é chata. Então, eu vou colocar aqui, olha, um terceiro conjunto, e essa é a melhor maneira da gente representar ele, que é o conjunto das pessoas chatas. Esse é o conjunto das pessoas chatas. Percebam que a questão fala que todos os mentirosos são chatos. Ou seja, se a pessoa é mentirosa, necessariamente ela é chata. Então, o conjunto dos mentirosos, ele está totalmente inserido dentro do conjunto das pessoas chatas, beleza? Agora vamos analisar as alternativas. Alternativa A. Nenhum chato é amigo. Nenhum chato é amigo. Mentira. Olha o desenho que eu fiz aqui. Podem existir pessoas chatas que estão aqui dentro, que elas também são amigas, né? Elas estão dentro do conjunto aqui dos amigos. Então, falar que nenhum chato é amigo, essa afirmação aqui é falsa. Ainda podem existir elementos aqui, olha. Podem existir pessoas que são amigas e são chatas também. Então, essa afirmação aqui ela é falsa, tá? Muita atenção. Todo mentiroso é amigo? Não, porque podem existir mentirosos aqui. Esse elemento que eu destaquei, por exemplo, é uma pessoa mentirosa e que ela não faz parte do conjunto dos amigos. Essa afirmação também é falsa. Todo chato é mentiroso. Essa afirmação também é falsa. Podem existir chatos aqui que não são mentirosos.
Tudo bem? Item D. Algum amigo é chato. Com certeza. Por quê? Como existe uma interseção entre o grupo dos mentirosos e dos amigos, então a gente já sabe que existem amigos que são mentirosos. E como todo mentiroso é chato, alguns amigos também serão chatos. Alternativa correta, letra D. Considere as seguintes afirmativas. Todos os atletas têm boa saúde. Algumas pessoas que têm boa saúde são gordas. A partir apenas dessas afirmações, é correto concluir que, de novo, vamos representar aí os conjuntos envolvidos no problema. O primeiro conjunto é o conjunto dos atletas. Vou chamar esse conjunto aqui, olha, de A. O segundo conjunto é o conjunto das pessoas que têm boa saúde. Eu vou chamar esse conjunto aqui de B. E o terceiro conjunto está na segunda proposição, que diz assim, olha, algumas pessoas que têm boa saúde são gordas. Então, existe uma interseção entre o conjunto das pessoas que têm boa saúde e o conjunto das pessoas gordas. Eu vou representar essa interseção da seguinte forma, olha. Vou chamar esse conjunto aqui de G. Então, existe uma interseção do conjunto das pessoas gordas com o conjunto das pessoas que têm boa saúde. Percebam que o conjunto das pessoas gordas, da forma que eu desenhei, eu estou sugerindo que também existem pessoas gordas que são atletas. Apesar de não poder garantir isso, é uma possibilidade. Pode ser que aquelas pessoas gordas que têm boa saúde, elas também sejam atletas. Pode ser que alguma dessas pessoas gordas que têm boa saúde também sejam atletas. Como é uma possibilidade, a gente desenha dessa forma, é um desenho mais completo. Agora, muita atenção, podem existir pessoas gordas que são atletas. Eu não consigo garantir isso, beleza? Vamos analisar as alternativas. Alternativa A. Alguns atletas são gordos. Eu não posso garantir isso. Eu sei que algumas pessoas que têm boa saúde são gordas. Isso eu consigo garantir. Pode ser que as pessoas gordas que têm boa saúde só estejam nessa região aqui, ó, e que não sejam atletas. Como eu não consigo garantir, essa afirmação aqui ela é falsa. Alguns atletas não são gordos. Item interessante, porque a questão fala assim, olha, alguns atletas não são gordos. A gente também não consegue garantir isso. Pode ser que aquele grupo de pessoas gordas que tem boa saúde, todas elas sejam atletas. E que o conjunto dos atletas sejam formados somente por essas pessoas gordas que fazem parte do conjunto das pessoas que têm boa saúde. Então, muita atenção. Essa afirmação aqui ela é falsa. Algumas pessoas gordas têm boa saúde. Esse item é o correto, é o verdadeiro. Porque quando essa segunda premissa fala para a gente assim, olha, algumas pessoas que têm boa saúde são gordas, a gente consegue concluir, logicamente, que algumas pessoas gordas têm boa saúde, beleza? Item D. Todas as pessoas que têm boa saúde são atletas. A gente não consegue garantir isso. Pode existir pessoas que têm boa saúde, que estão nessa região, e elas não são atletas. Item E. Nenhum gordo é atleta. De novo, a gente não consegue garantir. Podem existir pessoas gordas, porque existem pessoas gordas que têm boa saúde, e que alguma ou algumas delas também seja atleta. Então, como eu não consigo garantir isso, essa afirmação aqui também é falsa. Beleza? Bora continuar. Considere que todos os médicos gostam de química. Alguns desses médicos são pediatras e outros não são pediatras. A partir dessas afirmações, é correto concluir que... Então, vamos representar esses conjuntos. Então, a primeira declaração aqui, a afirmação, fala que todos os médicos gostam de química. Então, se eu tenho um conjunto aqui dos médicos, eu vou representar esse conjunto com a letra M, todos os médicos, eles gostam de química.
Então, o conjunto dos médicos está totalmente inserido no conjunto daquelas pessoas que gostam de química. Eu vou chamar esse conjunto aqui de quê? O enunciado falou também que alguns desses médicos são pediatras. Então, dentro do conjunto dos médicos, tem aqueles que são pediatras. Eu vou chamar esse conjunto aqui, olha, de P. Então, aqui eu vou ter o conjunto dos pediatras. E qualquer elemento que estiver fora desse conjunto, mas dentro do conjunto dos médicos, vai representar aquele conjunto dos não pediatras. Beleza? Muita atenção aí. Agora vamos analisar as alternativas. Todos os médicos que são pediatras não gostam de química? Falso. Todos os médicos que não são pediatras, eles vão estar necessariamente nessa região. Mas ainda assim eles gostam de química porque eles são médicos. E todos os médicos gostam de química. Beleza? Essa afirmação aqui ela é falsa. B. Os médicos que gostam de química não são pediatras. Mentira. Os médicos que gostam de química, eles podem não ser pediatras, mas também podem ser pediatras, porque são médicos. Essa afirmação também é falsa. Os médicos que não são pediatras não gostam de química. Falso. Os médicos que não são pediatras não gostam de química é falsa, porque aqueles médicos que são pediatras, antes de tudo, eles são médicos e todos os médicos gostam de química. Essa afirmação também é falsa. Os médicos que não são pediatras gostam de química. Verdade, os médicos que não são pediatras são esses carinhas aqui. Eles são médicos e se são médicos, gostam de química. Esse é o item correto. E qualquer pessoa que gosta de química é médica? Falso. Existem pessoas que gostam de química, que estão nessa região e que não são necessariamente médicos. Beleza? A alternativa correta, então, é a letra D. E aí, você está aprendendo com as questões? Pô, então me dá uma moral aí, se inscreve no canal, curte esse vídeo, porque dessa forma você me incentiva a continuar produzindo mais conteúdos como esse, beleza? Então, sem mais conversa, bora praticar mais alguns problemas. Determine qual das seguintes afirmações é uma conclusão lógica baseada nas premissas dadas. Todos os mamíferos têm pelos. O cachorro é um mamífero. De novo, vamos representar aí os conjuntos envolvidos. Todos os mamíferos têm pelos. Então, vou representar aqui o conjunto dos mamíferos. Vou chamar esse conjunto aqui de M. Chamar esse conjunto de M. E todos os mamíferos têm pelos. Então, se é mamífero, necessariamente tem pelos. Por isso, o conjunto dos animais que têm pelos, ele abraça o conjunto dos mamíferos. Então, vou chamar esse conjunto aqui de P. Beleza. A segunda proposição fala para a gente que o cachorro é um mamífero. Então, pensem comigo, olha, o cachorro, ele é um mamífero, então ele está dentro desse conjunto aqui. Então, o cachorro, o conjunto dos cachorros está totalmente inserido dentro do conjunto dos mamíferos. Beleza? Agora é só analisar as alternativas, gente. Todos os animais com pelos são cachorros? Não. Podem existir aqui, olha, animais que estão aqui que não são cachorros. Podem existir animais que são mamíferos, mas não são necessariamente cachorros. Essa afirmação aqui ela é falsa. Todos os mamíferos são cachorros? De novo, essa afirmação também é falsa. A gente sabe que todo cachorro ele é mamífero, mas podem existir mamíferos aqui que não são cachorros. Essa afirmação também é falsa. Alguns mamíferos não têm pelos? Falso. Porque se é mamífero, necessariamente tem pelos. Então, quando o item fala que alguns mamíferos não têm pelos, essa frase aqui ela é falsa, tá? O cachorro tem pelos? Com certeza. Se todo mamífero tem pelos e o cachorro é um mamífero, necessariamente ele tem pelos. A alternativa correta, portanto, é a letra B.
Percebam a importância de utilizar os diagramas lógicos para a gente conseguir enxergar de forma muito clara a resposta correta da questão, né? Então vamos continuar resolvendo aí mais alguns problemas. Considere verdadeiras as seguintes proposições. Todo matemático gosta de cálculo. Todo físico gosta de cálculo. Alguns matemáticos também são físicos. Alguns biólogos também gostam de cálculo. Vamos representar os conjuntos aí. Ó. Todo matemático gosta de cálculo. Então, vou ter aqui o conjunto dos matemáticos. Vou chamar esse conjunto aqui de M. E todos os matemáticos gostam de cálculo. Então, esse conjunto dos matemáticos ele está totalmente inserido dentro do conjunto das pessoas que gostam de cálculo. A questão falou também, todo físico gosta de cálculo e falou ainda que alguns matemáticos também são físicos. Então, o conjunto do físico ele vai ser representado da seguinte forma. Como todos os físicos gostam de cálculo, ele está totalmente inserido aqui dentro. Eu vou chamar esse conjunto dos físicos aqui de F. Lembrando que aqui a gente tem um conjunto das pessoas que gostam de cálculo, vou chamar esse conjunto de C. E que existe uma interseção entre o conjunto dos matemáticos e dos físicos. Porque a questão fala que alguns matemáticos também são físicos. E a quarta proposição fala assim, alguns biólogos também gostam de cálculo. Então, aqui a gente tem que ter muita atenção. Alguns biólogos, olha, gostam de cálculo. Então, poderia representar esse conjunto dessa forma. Olha. Eu tenho o conjunto dos biólogos e esses biólogos, alguns gostam de cálculo. Só que pode ser que alguns dos biólogos que gostam de cálculo também gostem de física, ou gostem de matemática, ou gostem das duas outras disciplinas. Então, a melhor representação mesmo para o conjunto dos biólogos seria essa daqui. Ó. Eu sei que vai ficar um pouco confuso esse desenho, mas ele é bem completo. Vou diminuir um pouquinho aqui. E a gente tem o seguinte aqui, ó. A gente tem o seguinte aqui, ó, esse conjunto dos biólogos, representando aqui de vermelho. Vou chamar esse conjunto aqui de B. E a gente tem, de fato, olha, alguns biólogos também gostam de cálculo, estão aqui dentro, mas não exclui a possibilidade desses biólogos que gostam de cálculo gostarem aí de matemática e física, ou gostarem só de física, ou gostarem só de matemática, né? Esse conjunto aí, olha, ele é um conjunto mais amplo, existem mais possibilidades para a gente poder avaliar, beleza? Agora vamos olhar para as alternativas. Olha lá, alternativa A. Há biólogos que são físicos. Eu não consigo garantir isso. A única coisa que eu sei é que há biólogos que gostam de cálculo. Podem existir biólogos que também são físicos, que gostam de física, na verdade? Podem. Mas a questão aqui está afirmando, olha, há biólogos que são físicos? Isso eu não posso garantir. Esse item aqui é falso. B. Todos os biólogos gostam de cálculo. Mentira. A questão falou que alguns biólogos também gostam de cálculo. Agora, para a gente afirmar que são todos, não é possível. Então, essa afirmação também é falsa. Todo matemático também é físico? Falso. Alguns matemáticos também são físicos, não são todos. Podem existir matemáticos aqui que não são físicos. Podem existir. Item D. Todos os biólogos que gostam de cálculo são físicos ou matemáticos? Falso também. Pode ser que existam biólogos aqui que gostam de cálculo, mas que estejam nessa região aqui. Esse cara, por exemplo, ele gosta de cálculo e ele não é físico nem matemático. Essa afirmação também é falsa. Alguns biólogos não gostam de cálculo. Essa afirmação ela é correta, gente. Porque quando o enunciado fala para a gente que alguns biólogos gostam de cálculo, ele está querendo dizer que não são todos os biólogos que gostam de cálculo. Então, como alguns gostam de cálculo, é normal que a gente consiga concluir que alguns biólogos não gostam de cálculo. A alternativa correta, portanto, é a letra E, beleza?
Considere como verdadeiras as sentenças a seguir. Alguns matemáticos são professores. Nenhum físico é matemático. Então, é necessariamente verdade que... Vamos representar os diagramas que envolvem os conjuntos das proposições. Então, a primeira premissa fala para a gente o seguinte: alguns matemáticos são professores. Então, aqui eu tenho um conjunto dos matemáticos, vou chamar esse conjunto aqui de M. Eu tenho o segundo conjunto, que é o conjunto dos professores, eu vou chamar esse conjunto aqui de P. O enunciado falou para a gente que alguns matemáticos são professores. Então, existe uma interseção entre esses dois conjuntos, que é justamente aqueles matemáticos que são também professores. E a segunda premissa fala o seguinte: nenhum físico é matemático. Nenhum físico é matemático. Então, tem um conjunto dos físicos aqui. E a melhor maneira de eu representar o conjunto dos físicos é dessa forma aqui, olha. O que a gente sabe é que nenhum físico é matemático. Percebam que eu não representei uma interseção entre esses conjuntos. Mas podem existir físicos que são professores. Podem existir, beleza? Vamos analisar as alternativas agora. Algum professor é físico? Eu não consigo garantir isso. Pode ser que seja, mas a gente não consegue garantir. Nenhum professor é físico? De novo, a gente não consegue garantir. Podem existir professores que são físicos? Podem, mas o enunciado está interessado em uma afirmação que seja necessariamente verdadeira. Beleza? Então, aqui também é falso. Algum físico é professor? Não dá para garantir. Falso. Algum professor não é físico? Esse item ele é verdadeiro. Pelo menos um professor não é físico. Sabe por quê? Existem matemáticos que são professores. Então, existe professor nesse conjunto aqui. Como a gente sabe que nenhum físico é matemático, o professor que for matemático, necessariamente ele não é físico. Beleza? Então, a alternativa correta é a letra D. Vamos analisar o item E aí. Nenhum físico é professor. Também não dá para garantir. Pode ser que exista um físico que seja também professor. Pode existir. Beleza? Alternativa correta, letra D. Considere as seguintes proposições. Todo biólogo gosta de animais. Todo naturalista gosta de animais. Há biólogos que são naturalistas. Pedro é biólogo. A partir das proposições anteriores, é possível concluir que... Então, vamos representar aí esses conjuntos. Então, a gente tem aí o conjunto dos biólogos. Vou chamar esse conjunto aqui de B. Já vou aproveitar e fazer o conjunto aqui, olha, dos naturalistas. Vou chamar esse conjunto dos naturalistas de N. O enunciado falou para a gente que todos os biólogos e todos os naturalistas gostam de animais. Então, esses dois conjuntos estão totalmente inseridos nos conjuntos das pessoas que gostam de animais. Eu vou chamar as pessoas que gostam de animais, esse conjunto de GA. Beleza. E o enunciado falou também que o Pedro é biólogo. Né? O Pedro é biólogo. Só que é o seguinte, o Pedro ser biólogo, já vamos pensar aí antes de olhar para as alternativas. Ele pode ser biólogo, ele é biólogo de fato, ele pode estar nessa região aqui, ser somente biólogo e não ser naturalista, mas o Pedro também pode estar na interseção, ele pode ser biólogo e naturalista. Então vamos pensar nisso na hora de analisar as alternativas. Letra A. Pedro não gosta de animais. Falso, porque se ele é biólogo e se todo biólogo gosta de animais, o Pedro ele vai gostar de animais também. Pedro é naturalista? A gente não consegue garantir. Ele pode ser naturalista também, mas como não é uma garantia, esse item também é falso. Pedro gosta de animais? Gosta de animais, isso é verdade. Por quê? Se o Pedro ele é biólogo e todos os biólogos gostam de animais, o Pedro necessariamente vai gostar de animais. Verdadeiro.
Pedro não é naturalista? A gente também não pode afirmar isso. Como eu disse, o Pedro ele pode ser só biólogo, mas ele também pode ser naturalista. Como eu não posso afirmar, esse item é falso. Pedro é biólogo e naturalista. Não consigo garantir. O que eu sei é que o Pedro é biólogo. Se ele é naturalista, não dá para garantir. Também é falso. A alternativa correta, portanto, é a letra C. Considere verdadeiras as seguintes proposições. Alguns artistas são visionários. Toda pessoa visionária não é realista. Então, a partir dessas proposições, é correto afirmar que. Então, representando os conjuntos aí, olha, alguns artistas são visionários. Então, já tenho dois conjuntos. O conjunto dos artistas, que eu vou chamar de A, e o conjunto das pessoas que são visionárias. Então, já vou fazer uma interseção envolvendo esses dois conjuntos aqui. Olha. Vou chamar o conjunto das pessoas visionárias de V. A gente sabe que existe uma interseção porque alguns artistas são visionários. Então, existe, de fato, uma interseção entre esses dois conjuntos. A segunda proposição fala o seguinte: toda pessoa visionária não é realista. Toda pessoa visionária não é realista. Então, se a pessoa ela é visionária, necessariamente ela não é realista. Então, dessa forma, o conjunto das pessoas não realistas vai abraçar o conjunto dos visionários. Presta atenção nesse detalhe, gente. Toda pessoa visionária não é realista. Então, se a pessoa é visionária e ela está dentro desse conjunto aqui, necessariamente ela não é realista. Agora, o desenho, vocês viram aqui que ele também abraça um pouquinho do conjunto A, do conjunto dos artistas. Podem existir artistas que não são realistas? Podem. Né? Então, é um desenho completo, né? Que ele pega aí todas as possibilidades de interpretação das alternativas. Vamos olhar para os itens aí. Ó. Todos os artistas não são realistas. Todos os artistas não são realistas. Não dá para afirmar isso. Podem existir artistas aqui que não fazem parte do conjunto das pessoas que não são realistas. Então, esse item aqui é falso. Muitos artistas não são realistas. Não dá para saber se são muitos. A gente não consegue afirmar. Pode ser que a maioria dos artistas estejam aqui. Olha. Essa afirmação também é falsa. Existem artistas que não são realistas. Esse item é o correto. Por quê? Como existem artistas que são visionários, então existem artistas nessa interseção. E toda pessoa que é visionária, ela não é realista. Então, quando a questão fala que existem artistas que não são realistas, está falando uma verdade, uma coisa que é necessariamente verdadeira. Beleza? Toda pessoa visionária é artista? Não. Existem pessoas visionárias que estão aqui, que elas não são artistas. Beleza? Falso também. Nenhum artista é visionário. Falso, está contradizendo uma das premissas. Falando que nenhum artista é visionário, mentira. Existe pelo menos um artista aqui que está na interseção desses dois conjuntos. Esse item também é falso. A alternativa correta, portanto, é a letra C. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever aqui no canal, ativar os sininhos de notificações e curtir o vídeo. Dessa forma, você me incentiva a continuar produzindo mais conteúdos como esse. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto.